Ok, minha gente, já estamos de volta, o Vanderlei já chegou e rapidinho a gente vai falar com ele sobre a licitação ou não da água. A gente já falou muito sobre esse assunto hoje, tem detalhes que ele vai nos trazer aí, algumas coisas que a gente não comentou. Mas antes, deixa eu falar com vocês aqui sobre 1, 2, 3 milhas. Muita gente em Teresópolis comprou viagens, excursões e férias e agora 1, 2, 3 milhas quebrou, está pagando com voucher. Vamos a essa matéria, põe no ar. A medida da empresa 1, 2, 3 milhas pegou os consumidores e os órgãos de proteção ao consumidor de surpresa. Imediatamente aqui no PROCON estadual, tomamos a iniciativa de notificar a empresa para apresentar as justificativas da medida, quais as providências está propondo e os canais de atendimentos oferecidos para facilitar a comunicação com os consumidores. Orientamos aos consumidores com viagem no período anunciado que, inicialmente, entrem em contato com a empresa, solicitem as informações do que está sendo proposto, verifiquem se a proposta atende para ser feita uma conciliação e registrem toda a comunicação com a empresa através de e-mails, protocolos e mensagens. Se o consumidor entender que o que foi proposto pela empresa trará um prejuízo em relação ao que foi contratado, pode registrar uma reclamação no PROCON estadual, pois além do procedimento administrativo já iniciado, a autarquia abrirá um procedimento específico para cada consumidor. Caso o fornecedor não cumpra a oferta ou não forneça alternativas que atendam ao consumidor, será multada. Importante esclarecer que, segundo o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não pode ofertar apenas o voucher como opção de solução do problema do pagamento, já que legalmente essa escolha deverá ser feita pelo próprio consumidor, que deverá ter as opções de receber a quantia paga monetariamente corrigida, receber o serviço equivalente ao contratado ou até mesmo o cumprimento forçado da oferta e, caso o fornecedor venha ignorar essas opções, a livre escolha do consumidor, alterando o contrato de forma unilateral, incorrerá em prática abusiva prevista no artigo 39 do CDC e, como disse, ela será multada. O que não quer dizer muita coisa ela ser multada, né? Para quem está perdendo muito dinheiro nisso aí, quem comprou viagens, excursões, férias, e que já pagou, ou que está pagando. Quem está pagando para de pagar, e quem já pagou? Está recebendo em voucher. Voucher, por exemplo, até R$1.000 o voucher. Me dá dinheiro, me dá direito numa próxima viagem, eu vou abater com voucher. Ou o voucher vai me dar diárias em hotéis, enfim. Nada disso vai resolver o problema. Agora, tem mais de 500 pessoas, inclusive pessoas de Teresópolis, afetadas pela quebra da 1, 2, 3 milhas. Eu acho que a facilidade que eles davam ali era muito grande, né? E como fazia propaganda em cima disso. Bom, falando da água agora, a situação da água. Vai acontecer ou não vai acontecer licitação? Se acontecer, uma nova empresa vai tomar conta da água? Bom, tudo isso ainda é especulação, né? A gente está especulando em cima do que pode ou não acontecer. Vanderlei Pérez, que confusão, né? Né, rapaz? Tudo que começa errado tem tendência de terminar errado. Né? E essa encrenca começou errado lá em 2000 e tal já, né? Temos aí um processo que foi iniciado em 2017 e com vários atropelos da Câmara, sempre tentando tirar o Poder Legislativo dessa sua obrigação, até porque os vereadores são os representantes da população diante dessas questões, né? Então, ou seja, o governo vem tentando tirar a Câmara do jogo, né? E essa briga vai chegando a esse ponto que chegou e, em princípio, está marcado para essa sexta-feira, daqui a 2 dias, né? A licitação da venda da água. É um equívoco como foi feito. E o presidente da Câmara ontem, na fala dele, disse que é um risco muito grande se fazer uma licitação com todo esse imbróglio acontecendo, porque você envolve custos, né? Você faz uma licitação dessa para o grupo ganhar
a água, e esse grupo que todo mundo já sabe quem é, tem até nome, né? Então, ou seja, a licitação mais mandrake que eu já vi, além de todos os problemas que aconteceram ao longo da arrumação do certame, né? Aquelas audiências fajutas, essas coisas de internet, a jogada ali de arrumar alguém para pagar essa conta do empréstimo, para se conseguir para pagar a outorga da água, né? Tudo é muito obscuro nisso aí. E você já sabe que é uma empresa que vai ganhar. Já sabe, isso aí já é direcionado para isso. Esse edital e o próprio Tribunal de Contas do Estado, ele aponta para isso, né? Ele aponta para são duas situações. Primeiro, a tendência, o tribunal fala, de que esse edital é tendencioso, ou seja, ele está arranjado para alguém ganhar. O tribunal que diz isso, o Tribunal de Contas, que é a autoridade máxima no Estado, ou na União, no nosso caso é o Tribunal de Contas do Estado, que entende de contas. Quando ele olha um edital, ele diz, isso aqui é para alguém ganhar. Então, por isso que ele diz, é tendencioso. E ele diz também que o edital, que a venda da água, ela representa um risco de dano ao erário. Então, se você está fazendo uma licitação e já tem essas duas questões, isso é caso de polícia já, não é mais caso de justiça, ou de MP, ou de fazer denúncia. É caso de polícia, porque está muito claro que, segundo o tribunal, há uma tendência para alguém se favorecer e há um grave risco de dano erário, pela forma como está sendo feito. Vender essa água por cerca de 200 milhões, que é o que está se pedindo, e ainda assim, arranjando uma forma para essa empresa buscar na prefeitura os 200 milhões para pagar o empréstimo que vai ter que pegar para comprar a outorga, já falamos sobre isso, né? Vamos explicar, porque tem gente que pode estar chegando agora. Quem vai pagar essa conta, essa outorga, somos nós. Somos nós. Porque até hoje nós não pagamos conta de água dos prédios públicos. A prefeitura tem cerca de 200 prédios públicos. A prefeitura, vamos criar aqui a situação. Ela vai pagar, ela vai receber 200 milhões, o governo. A prefeitura. E ao longo de 25 anos ele devolve os 200 milhões para a empresa pagar o empréstimo. Ela vai ter que pagar a água. Porque ela vai ter que pagar a água, que não paga mais. Hoje, segundo a SEDAI, essas contas seriam em torno de 700 mil reais por mês, que a prefeitura teria que pagar de água se pagasse. Dá 8 milhões e 400 nesse modelo por ano. Dá 8 milhões e 8.400 por ano. Cerca de 9 milhões por ano. 9 milhões vezes 25 vai dar 200 milhões que a empresa vai pagar pela outorga, né? Então, esse modelo de contrato que foi feito com a SEDAI, a empresa era obrigada a fornecer água para os prédios públicos gratuitamente. Esse é um modelo antigo, lá da época do século anterior, do século passado ainda, quando foi feita essa licitação da água. Então, agora, essa empresa automaticamente já entra cobrando dos prédios públicos. Ou seja, nós que não pagamos água para as escolas, nós contribuímos para a escola pagar água, para os prédios da prefeitura, quem paga tudo somos nós. Vereador e prefeito não paga nada, cara. Quem paga somos nós, né? Então, a partir de agora, vai ser diluído na população de Teresópolis, na população pagante. Nós estamos sendo aí 65 mil habitantes, mas quantos estão ativos economicamente que custeiam o Estado, né? São o quê? 30 mil? Vai vir um valorzinho ali na conta todo mês. Desses 700, 800 mil que a prefeitura vai pagar... Uma porcentagem disso é nosso, é de cada um de nós, de quem está ativo na sociedade produzindo, né? Produzindo receita para o município. Então, realmente, está aí, certamente, o risco de dano erário, porque você pode fazer um modelo de concessão da água, de licitação da água, ou de nova concessão da água, sem passar por esse tipo de empresa que vai cobrar água dos prédios públicos. Por exemplo, se a prefeitura criar uma autarquia, ela consegue contratar a própria SEDAI por uma mixaria, por muito mais barato do que vai ter que se pagar a essa empresa, e ela não tem que pagar água própria. Você imaginar, você poder economizar 700 mil reais por mês, cerca de 9 milhões por ano, é muito importante para o orçamento, principalmente para o prefeito que está aí cancelando compras de vez em quando sai um comunicado no Diário Oficial cancelando o pregão porque não tem como cumprir aquela compra. O brinquedo foi a justiça que foi a Câmara a falação da Câmara que proibiu, né? Mas ontem mesmo saiu um cancelamento de compra de itens de fornecimento de material para limpeza de rua, para limpeza de galerias, que é um contrato que a prefeitura fez e agora ela não tem como cumprir o contrato, então desfaz amigavelmente o contrato para não ter que
pagar por aquela prestação de serviço, né? Então, ou seja, a gente está deixando de comprar coisas essenciais por falta de dinheiro. E esse dinheiro vai ser dado para alguém a partir de agora. Essa semana agora, ontem, houve na Câmara um posicionamento muito coerente, um posicionamento da Câmara, enquanto poder legislativo, no sentido de esclarecer às pessoas as ações que a Câmara já tomou ao longo desse processo de venda de água. As ações junto ao Tribunal de Contas do Estado, ações na Justiça, né? Os procedimentos que a Câmara vem tomando para brecar e que, de certa forma, foram levando até a construir um edital com alguns reparos. Alguns reparos do edital foram feitos, inclusive, em função dessa grita da Câmara, né, desse esclarecimento que foi dado a partir dos pronunciamentos dos vereadores nas sessões da Câmara. Então, a Câmara ontem fez esse apanhado e alguns vereadores tiveram falas muito fortes com relação a essa questão da iminente venda da água, pela forma perigosa, como está sendo feito. Porque se você faz a licitação na sexta-feira e declara-se um vencedor, você já tem custos para o Estado, para essa empresa e para o município, de cumprir essa licitação. E a Justiça derrubando tudo isso, é mais dinheiro gasto sem ter razão para isso, né? Então, a licitação está marcada para sexta-feira, até agora nenhum procedimento houve no sentido de cancelar esse procedimento. É possível, sim, que haja essa venda d'água na sexta-feira, então. Nós temos a Câmara contra, a posição da Câmara, todos os vereadores. Nós temos uma desembargadora, que há um mês e pouco atrás foi ela que cancelou a venda da compra, uma desembargadora. E nós temos o Tribunal de Contas. E o juiz, aqui em Teresópolis, deu autorização para que haja a licitação da água. Aí vem, é possível agora uma nova cassação dessa liminar que o prefeito ganhou? É possível. Vamos voltar aqui à questão do juízo da comarca que garantiu o direito à prefeitura de fazer essa licitação. Não é que ele queira que tenha essa licitação por alguma vontade dele específica, mas há uma sentença para ser cumprida desde 2015, uma sentença que manda fazer uma licitação da água, né? Então, ou seja, então essa coisa está embromando já há 8 anos para se cumprir uma decisão. Antigamente a gente ouvia dizer que decisão de justiça a gente cumpre e não discute. E aqui a gente está discutindo decisão de justiça esse tempo todo, porque há uma sentença para se cumprir. E também a própria justiça também foi morosa na ordenação para se cumprir essa decisão. E agora bateram um pé de que tem que cumprir. Tanto o juízo como o próprio Ministério Público estão muito firmes nessa questão de que tem que fazer licitação, porque é uma sentença, que há uma sentença nesse sentido. Mas, embora a sentença exista, não é justo, e a gente está falando de justiça, não é justo que se faça de forma atabalhoada, aos arrepios dos bons costumes, e com a justiça assistindo tudo isso, que se faça uma licitação da água como está sendo feito. As audiências públicas não valem, aquilo não é audiência pública, né? Esse edital que está aí, que foi aproveitado da licitação anterior, do pregão anterior, que seria dia 31 de julho, né? Esse edital foi mexido umas 10 vezes, inclusive mexido depois que foi cancelado o pregão do dia 31 de julho. Quando você faz um edital de uma licitação, é um contrato de aluguel, é um contrato entre duas partes, né? Uhum. E esse contrato não pode ser mexido, porque qual está valendo? Qual a versão do contrato que está valendo? Então não faz o menor sentido não se bloquear essa licitação, aproveitando-se um edital, porque o edital tem tantos dias úteis para se fazer a licitação. Mas você faz o edital, não coloca algumas coisas que não interessa colocar naquele momento, uma semana depois, 2 semanas, 3 semanas, às vésperas da licitação, você coloca um item. Só que as empresas se preparam, em tese, empresas que participariam desse processo, sim, que parece que é uma empresa só que vai participar disso, mas, em princípio, quando você faz uma licitação, as empresas têm que olhar para o edital e fazer o seu cálculo de custo, o seu cálculo de preço que você vai oferecer, tudo a partir das regras do edital. Mas o edital vem mudando. O edital mudou. Eu tinha contado 6 modificações no edital até agora, 6 ou 7. Olha que loucura isso. O edital é a regra. É como você assina embaixo. Essas são as formas do nosso negócio, né? Então, você vai mudando o edital de forma temerária. E quando se cancelou
pior das hipóteses, se tivesse o mínimo de transparência nesse processo, se começaria com o edital zerado. Já que mexeram no edital bastante, pega aquele edital, faz um novo edital, valendo com as regras alteradas, e corre o prazo a partir dali. Então, remarcar uma data não cumprindo o prazo mínimo que o edital exige, as licitações exigem. Já que o outro processo foi derrubado, você tem que começar um do zero, com os prazos sendo respeitados. Isso não está sendo respeitado. Então, é bem possível que até sexta-feira, ainda tem 2 dias para isso, que venha uma decisão do tribunal, que é onde estão correndo essas ações, que podem bloquear isso, que essa licitação de sexta-feira seja ainda derrubada, a liminar seja derrubada, para que não tenha essa licitação. Tá, vamos especular um pouco. Digamos que uma empresa, deixa eu criar uma empresa aqui, uma empresa qualquer, Águas do Brasil, por exemplo. Digamos que essa empresa ganha a concorrência, ela chegou única, ganhou a concorrência. Tá? O que acontece a partir daí? Ela vai ter um prazo para sedar isso aí, né? Vai ter um prazo para ela começar a cobrar. Tem o edital, que ninguém sabe qual é, porque são várias versões dele, né? E esse edital também não foi mostrado para as pessoas. Você publicar um edital no Diário Oficial, dizer que quem quiser o edital vai no Departamento de Licitações para pegar uma cópia. Olha, você tem o raio do arquivo, é só colocar o PDF lá e quem quiser baixa no próprio site. Baixa no próprio edital ali, um link para baixar o edital, para você ver o que é, que aí você vai ver todos os itens e você começa a entender o que é. As pessoas têm ocupação. Ainda mais nesse mundo hoje digital que a gente vive, a gente não tem que ir aí em fila de prefeitura para pegar cópia de edital em papel ou em disquete, levar disquete para gravar, entendeu? Isso é passado, né? Você tem que facilitar a vida. E quando você faz a licitação, pressupõe-se a divulgação daquilo, né? É para isso que tem o ato oficial. E não está sendo feita também a divulgação correta do edital, e o edital vem sendo mexido ao longo desse tempo, o que é um equívoco. Então, as regras de em quanto tempo a empresa entra para funcionar, em quanto tempo ela sai, tem também os prazos de impugnação, tem também as decisões do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, que vai fazer diferença, o cumprimento vai impedir, vai jogar por terra essa licitação de sexta-feira, vai questionar essa licitação, né, que está sendo feita. Então, a gente tem muito aborrecimento pela frente aí para concluir esse processo da venda da água, que, se não derrubar até sexta-feira, certamente que mais à frente, pelo próprio risco que ele representa ao erário e pela própria forma tendenciosa como está sendo feita a contratação desse grupo de águas aí para exploração da água em Teresópolis, isso deve certamente cair na justiça mais à frente um pouco, porque são vários procedimentos ainda em curso, enquanto o edital está sendo mantido. Agora, por que todo mundo só fala de água, inclusive nós aqui, mas ninguém fala de esgoto? O esgoto é um engodo, né, cara? Porque, na verdade, são 2 contas distintas. Você vai pagar, nós vamos ter, a partir dessa licitação, nós vamos ter 2 contas. A conta de água, num preço maior do que o preço que a SEDAI cobra, porque é enganação, que é mais barato, mas é 14 mil litros só, nessa empresa. Sim. E a SEDAI é 15 mil litros. Então, os 1.000 litros a mais, os 1.000 litros que tiraram... Nós vamos pagar. Não só vão equivaler às 2 contas, a conta da SEDAI com a conta dessa empresa, como vai onerar o litro mínimo a partir de 15 mil litros, né? A tarifa mínima, o preço é um preço social, o preço da água. É um preço justo para aquela quantidade mínima que você usa. Mas, a partir dali, você vai aumentando a conta a cada litro que você consome a mais a partir de 15 mil litros. E agora vai passar a aumentar mais a partir de 14 mil litros. Agora, se essa licitação valer e se essa empresa realmente se estabelecer. Tá? É uma pena que o município, com essa necessidade de arrumar dinheiro, o prefeito quebrou a prefeitura, não tem dinheiro para nada mais. Até há pouco tempo agora, até uns dias atrás, a gente estava com todos os recursos federais e estaduais bloqueados pela Justiça. Ou seja, não se recebia dinheiro de multa, repasse de educação, repasse de saúde, nada disso podia receber o município. Os repasses do governo federal não podia receber, porque tinha uma ordem do tribunal nesse sentido. Aí houve aquela manobra do prefeito em Brasília para conseguir empurrar o parcelamento dos precatórios para a partir de janeiro de 2025, quando ele não é prefeito mais, né? Então, acabou conseguindo, nessa ação, que ele buscava isso, e conseguiu, pelo menos, reduzir o valor, retirar esse bloqueio
dos recursos de repasse para o município. Ou seja, a prefeitura tem passando uma dificuldade muito grave de dinheiro. E não faz sentido essa falta de dinheiro da prefeitura, porque o prefeito conseguiu elevar o orçamento de 450 milhões para 800. Para mais de 800. E está com previsão de 1 milhão ano que vem. Ou seja, como é que você dobra o orçamento? Os custos são mais ou menos os mesmos, porque o funcionário não teve tanto aumento assim. Os custos da prefeitura são praticamente os mesmos, e dobrou o orçamento e o dinheiro acabou. E, sem contar que, ao longo de 3 anos e meio, a prefeitura não pagou precatório nenhum. Olha que loucura isso, cara. A gente tinha aqueles governos ruins de antigamente, aquela maluquice de Arley, depois vem aquele período ruim do Tricano também, vem o Pedro Gil. Todo esse período, esses prefeitos considerados ruins, política velha, aquela coisa de conversa de corrupção, que tudo se vendeu nesse governo que está aí, esses prefeitos vinham pagando precatório. Ah, mas tem a praçônica que está sendo paga desde sempre. Desde que obrigou a voltar a pagar o precatório, isso é lá de 2013, ainda no mandato do Arley, Arley eleito, né, a prefeitura vem pagando precatório. Agora esse aí não, ele entrou, já arrumou um jeito de uma liminar para não pagar o precatório. E é esse a grande desgraça do município e a desgraça do governo dele, porque como ele ficou 3 anos e meio sem pagar o precatório em função de uma liminar, a Justiça agora quer receber os 3 anos e meio atrasados, mais o normal do precatório que vinha parcelado pelo tribunal. Quer dizer, então, ele criou um problema para a partir de 2025, do ano que vem, ele criou um problema enorme para quem vai assumir a prefeitura. As contas de 2022 da prefeitura vão ser reprovadas pelo Tribunal de Contas. Já está lá, não tem como aquilo ser aprovado. As contas estão bem piores que aquelas de 2020, que foram reprovadas pelo Tribunal e reprovadas pela Câmara, o que impede politicamente o prefeito de pleitear uma candidatura nos próximos 8 anos. Então, essa de 2022 é muito mais grave, porque tem todas aquelas coisas cabeludas que estavam mostradas na conta de 2020, tiveram nova projeção para essa conta de 2022, ao ponto da prefeitura declarar um déficit financeiro de 980 e tantos milhões, 1 bilhão de reais. A prefeitura deve hoje cerca de 1 bilhão de reais. E como é que isso partiu quando? Quando você pega um precatório da Praça Olímpica de 100 milhões, e você leva para 300, porque você não pagou os 100 milhões, tudo isso vai correndo juro. Você não pagou aqueles 3 milhões agora, 5 milhões no mês que vem, 8 milhões da outra vez, quando o precatório vai dividindo. Quando você não paga essa dívida não, ela só mantém como ela aumenta. E ela aumenta na taxa do Tribunal de Justiça, que é muito maior que a taxa de mercado. Então, se o aumento dela no mercado aqui seria de 5% ao ano, pelas contas do tribunal seria 10%, é bem mais alto. O próprio prefeito é que diz isso, inclusive a base do argumento que ele tem no Tribunal no Supremo para tentar derrubar essa decisão que não conseguiu, naquela coisa lá com a Carmen Lúcia, aquela notícia de 1 mês atrás. Né? Então, agora, você vai ter que pagar, ele aumenta essa dívida, ele não tem os números, porque não há uma clareza muito grande na informação das coisas da prefeitura, mas certamente que essa dívida não era nem metade disso quando ele pegou a prefeitura. Então, além de não pagar a dívida, ele está aumentando a dívida, o endividamento da prefeitura. Então, quando você tem uma empresa que vale, que a dívida dela é o equivalente ao seu orçamento anual, você vê, se a prefeitura tem um déficit de 1 bilhão, isso aí são 2 orçamentos do governo ruim que havia antes do prefeito maravilhoso ter chegado. Né? Eu não sei se dá tempo da gente responder, eu só tenho mais 5 minutos. As pessoas falam em cassação do prefeito. Eu acho inviável, eu acho que isso não pode acontecer agora, só iria complicar. Se afastar o prefeito agora, cassar o prefeito, só vai complicar a situação. A relação do prefeito com a Câmara não é boa, mas a Câmara tem uma... Pode continuar. Os vereadores entenderam que embora existam motivos de sobra para promover o processo de comissão processante e cassação do prefeito, e entenderam que essa conta que está aí é dele, não é outro que vai assumir, porque é muito fácil você desgraçar a cidade e ir embora e outro pagar a conta, depois ele volta dizendo que a culpa é do que sucedeu e não a culpa não é dele mais. Né? Então, a Câmara não tem essa vontade, os vereadores entendem que não é prudente tirar o prefeito, ele tem que
ele tem que enfrentar o servidor na rua daqui a 2 meses, que vai para a frente da prefeitura para pedir fora prefeito. Ele vai ter que lidar com a falta, com a escassez de combustível, porque as empresas não vendem combustível se tiver com débito anterior. Então, tudo isso acontece ainda esse ano. Não existe dinheiro na prefeitura mais, acabou o dinheiro. Então, vai acabar o dinheiro para essas coisas também, independente da questão dos bloqueios de recursos, que pode voltar a haver, ou dos bloqueios do precatório. Não vai ter dinheiro para pagar, porque acaba mesmo. Chega agosto, setembro, o orçamento acaba. Então, os fornecedores já recebem só a partir de janeiro, vai na camaradagem e vai levando a vida, né? Mas aquele do servidor, sempre os prefeitos se preocuparam em garantir o salário do servidor. E se há esse bloqueio desse valor, porque o que o prefeito queria em Brasília não conseguiu, que era fazer um parcelamento dos precatórios a partir de 2025, o tribunal entende que não, o CNJ entendeu também que não, que ele tem que pagar a parte dele, né? Ou seja, então todo mês vai ter sequestro de tantos milhões para aquela parcela, como vai ter sequestro também no governo dos próximos prefeitos, até cumprir esse pagamento dos precatórios, que pode estar em torno de 300 milhões e pode aumentar mais ainda, porque cada vez que você não paga, vai só aumentando a dívida. Então, quem vai tirar o prefeito, isso é uma coisa que é iminente de acontecer, vai ser a população. Não vai jogar isso na conta do vereador, que o vereador não vai pegar essa roubada. Já está com 2 roubadas aí, já foi a questão. A cassação do Jorge Mário já foi um erro, a cassação do Arley foi outro erro, né? Porque você cria uma instabilidade que é muito pior do que aquele cara. O cara tem que estar ali. Quem tem que receber as notificações da justiça é ele, no gabinete, enquanto ele for prefeito. Se ele achar que não dá para ele mais, ele renuncia e coloca o vice no cargo, né? Mas está muito claro de que a prefeitura quebrou, né? E a venda da água, o tal empréstimo, que não conseguiu também a autorização da Câmara para conseguir esse empréstimo, e também na Justiça ele não conseguiu que fosse buscar esse empréstimo, é a prova de que não há dinheiro na Prefeitura e não vai haver agora para cumprir o mais básico. E servidor não fica quieto se o salário atrasar um dia. Se atrasar 10 dias, 15 dias, um mês, o servidor bate no vereador se não caçar o prefeito. No próprio município, porque vai faltar dinheiro circulando. Falta tudo, né? É uma incapacidade. Essa incapacidade dizia-se, né, que havia dinheiro e não havia gestão, mas havia dinheiro, 450 milhões por ano. Agora existe 800 milhões por ano e não havendo gestão, você está nessa situação aí. Ainda tem um caos ainda maior, né, que são as escolas com obras paradas, a própria estrutura da prefeitura não funciona. Porque daqui a pouco vai ter que pegar local para a sala de aula emprestado com amigos para conseguir fazer escola, porque as escolas... Os aluguéis estão atrasados. Os aluguéis estão atrasados, os prédios não estão com previsão de entrega. Foram quebrar agora a escola Climé, no bairro São Pedro, também a obra não está andando ao contento, Lino Noronha está fechada há quanto tempo? 4 anos. A Hermínia Josete... O Carlos Martins botou aqui, é muito triste ver o município como tamanho potencial sangrando dessa maneira. Precisamos fazer algo para salvar Teresópolis. Nós avisamos ao longo dos 5 anos, quando fomos entrevistados aí, que não daria certo e não deu. E quando você fala, precisamos fazer algo para salvar Teresópolis, ele acabou de dar uma solução aqui. Não tem outro jeito, a não ser a próxima eleição. Não tem mais jeito. Tá? É inviável tirar o prefeito agora. Se tirar o prefeito agora, você vai causar... Até porque não seria de imediato. Isso leva tempo, né? Um processo de cassação, 6 meses. Ele começa, no mínimo, né, 3 meses, né, que a comissão processante tem esse prazo, mas até abrir, aprovar, essa coisa é muito demorada. Eu acredito que não vai... Pode haver a comissão processante e um processo de cassação na Câmara a partir da declaração de que a Prefeitura faliu. A partir do momento que não há dinheiro para cumprir o básico, que é do salário, pelo menos. Isso deve acontecer, mas esse prefeito anda com sorte. De repente, o deputado Guilherme manda mais algum dinheiro para ele colocar na conta, aparece alguma coisa misteriosa aí, ele consegue ir se equilibrando. Ou então aparece o dinheiro no orçamento, porque o orçamento também a gente diz que não tem dinheiro, mas como não tem dinheiro, ele não gastou com nada, e existe 800 milhões no orçamento. Está em algum lugar. Esse dinheiro está em algum lugar. Tecnicamente, ele teria que estar em algum lugar. De repente, está. E o prefeito está pretendendo aí uma surpresa para nós aí. E
concluir, como a maioria dos prefeitos antigamente faziam, né? Não faz nada durante 3 anos e no 4º ano faz tudo. Quem sabe, faltando 1 ano e pouco agora, o prefeito resolve desentocar o dinheiro e fazer tudo que ele não fez ao longo desses 5 anos. Você escutou esse ruído aí batendo? Deve ser sinal de que nós está na hora da gente ir embora. É sinal para eles estão mandando a gente embora. Tá Isso certo. é o Gilberto lá falando assim, tá na hora, vai embora. Gente, no programa de amanhã eu vou estar recebendo aqui o Delino Tomé e o Sivaldo. Você vai conhecer o Sivaldo, você ainda não o conhece. Quem é Sivaldo? Sivaldo é meu vizinho, a gente mora no mesmo prédio. E eles vêm falar de corridas. Eles estão viajando aí, correndo para tudo quanto é lado. São atletas. Vai ser um dos assuntos do programa de amanhã. E a história da água continua, porque sexta-feira está chegando, né? Sexta-feira vem aí. Vanderlei, obrigado, irmão. E precisando, só chamar, cá estaremos. Então está bem explicada a situação da água de hoje. De amanhã a gente não sabe. Muito obrigado. 4 horas tem reprise, meia-noite tem reprise. E, como eu tenho falado aí, vem aí novidades no Grupo Diário, na TV Diário. Vem novidades acontecendo, hein? Coisa boa. Aliás, já está até pronto. A gente volta amanhã, 10 da madrugada. Tchau.